Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, figurando como uma das principais causas de morte e, como consequência, uma das principais barreiras para o aumento da expectativa de vida. Na maioria dos países, corresponde à primeira ou à segunda causa de morte prematura antes dos 70 anos. O impacto da incidência e da mortalidade por câncer está aumentando rapidamente no cenário mundial e tal aumento resulta principalmente das transições demográfica e epidemiológica pelas quais o mundo está passando. O envelhecimento, a mudança de comportamento e do ambiente, incluindo mudanças estruturais que têm impacto na mobilidade, na recreação, na dieta e na exposição a poluentes ambientais, favorecem o aumento da incidência e da mortalidade por câncer. E para falar sobre o câncer, convidamos a este Papo no Auge a professora doutora Maria del Pilar Diz. A professora Maria del Pilar é diretora do Corpo Clínico e coordenadora da Oncologia Clínica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É livre docente em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP. Possui mestrado em Oncologia e doutoramento em Ciências, também pela USP, Universidade de São Paulo. É orientadora da pós-graduação da Oncologia na USP. A professora Maria del Pilar é médica na Rede DOR e pesquisa o câncer ginecológico, a oncogenética, particularmente genes relacionados ao câncer ginecológico e câncer de mama, além também de estudar a farmacoeconomia. Professora Maria del Pilar, gratidão por estar aqui no Papo no Auge, que honra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a gentileza de Isabela, assessora de imprensa do Instituto do Câncer de São Paulo, que fez essa ponte entre a gente, tá? Nesse nosso encontro de hoje. Obrigado de verdade. Eu quero começar esse nosso bate-papo, professora, perguntando como é que começa, quando e como começa a sua jornada pela medicina, pela docência, pela pesquisa, por que estudar o câncer? Bem-vinda aqui ao Papo no Auge, professora. Bom, em primeiro lugar, Saulo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de poder estar participando do seu programa. Muito legal. Bom, a medicina, ela apareceu na minha vida na época do vestibular. Eu sempre gostei de estar com pessoas, trabalhar com pessoas, resolver problemas, acho que é mais ou menos isso. E aí a medicina foi uma profissão que eu abracei. Eu posso dizer que eu não sei exatamente porque eu escolhi a medicina, mas hoje eu sei que se eu não estivesse na medicina, talvez eu não tivesse tido satisfação nessa minha jornada. Então, eu acho que eu intuitivamente fiz a escolha certa, que é uma coisa muito boa, porque a gente escolhe muito cedo a área que a gente vai trabalhar. Dentro da medicina, já na residência, eu fiz residência de hematologia, e na hematologia eu me aproximava mais dos pacientes com câncer, né, leucemias, linfomas. Isso já tem 40 anos, então era uma época muito difícil, porque os tratamentos eram muito limitados, os pacientes sofriam muito. Mas eu acho que foi um caminho natural. E depois eu acabei migrando para os tumores sólidos. Hoje não faço mais hematologia, faço oncologia geral. Admiro muito os hematologistas, porque é tudo muito rápido na hematologia. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar com o paciente, tomar as decisões nos tumores sólidos. Mas é uma das áreas que ela é muito bacana, porque a gente acaba tendo uma relação muito forte com os pacientes, com seus familiares. É um campo da medicina que eu acho que ele depende muito dessa relação médico-paciente. Infelizmente, a gente tem tido muitos avanços também,
né? A doença avança, né, com a vida moderna, mas a gente também tem tido muitos recursos agora que a gente pode utilizar com os pacientes, o que dá uma satisfação muito grande. Muito bacana, professora. Obrigado por estar aqui, por iniciar sua fala com essas belas palavras. Veja, todo mundo já teve, né, ou vai ter algum parente, alguma pessoa próxima, né, que vai, né, adquirir, não sei nem se eu posso usar essa palavra, um câncer, né, vai contrair um câncer, enfim. Recentemente eu perdi meu sogro, né, por um câncer de cabeça e pescoço. Ele faz 2 meses que ele faleceu. Ele conviveu com a doença por quase 20 anos. 20 anos. Sofrendo com a doença, vai e volta. Enfim, eu queria que a senhora explicasse, professora, por favor, para a nossa audiência, de forma simples e didática, o que é o câncer, como a doença se desenvolve no nosso organismo, porque essa doença é quase uma sentença de morte, mesmo no século XXI. Bom, em primeiro lugar, sinto muito pelo seu sogro. Mas, assim, o câncer, na verdade, o que acontece é que, em algum momento, o organismo é agredido o tempo todo por raios ultravioleta, substâncias tóxicas que a gente ingere. Então, o tempo todo você é exposto a alguma coisa que seu organismo tem que se defender. As suas células têm que se recuperar dessa agressão. Por outro lado, para estarmos vivos, o corpo também tem que se renovar o tempo todo. Isso faz com que as nossas células estejam em constante duplicação. Nós não somos organismos estáticos, a gente é muito dinâmico. Nesse momento da duplicação, você pode ter algum erro no DNA, que é aquela proteína que codifica tudo que a gente tem no organismo, nosso formato, nossas enzimas, é ele que define quem nós somos. Então, nós temos, nesse momento que você tem essa duplicação, se você tem um erro, o teu sistema imune tem que ir lá e tem que reconhecer essa célula que não foi normal, que não está normal, e eliminar essa célula. Mas, às vezes, esses erros não são tão graves e vão se acumulando. E essa acumulação de erros, pequenas mutações, que geralmente acontecem ao acaso nas nossas células, podem gerar uma célula muito desregulada, que não reconhece as outras células como células iguais a ela e vai lá se desenvolvendo, vai proliferando. E se desenvolve de uma maneira quase autônoma. É um desenvolvimento muito grande. Então, ocupa espaço, aumenta de tamanho, prejudica o órgão onde nasceu e é capaz até de sair daquele lugar, cair na corrente sanguínea. Algumas células filhas dessa mãe inicial que se tornou um tumor, elas conseguem cair na corrente sanguínea e até para outros órgãos, dando as metástases. Então, na verdade, o câncer, ele é fruto de muitas divisões celulares que acontecem mesmo, erros que são aleatórios, acontecem por acaso, mas vão se somando, e também agressões que a gente tem no organismo. À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo alguns mecanismos de proteção contra o câncer. Então, a idade também é um fator que favorece o aparecimento de câncer. Então, com isso a gente tem, é como se nós tivéssemos um organismo que é autônomo dentro do nosso organismo. E aí ele não respeita nenhum dos limites que o corpo impõe para a gente, porque nós somos muito organizados, né? O olho tem um tamanho certo, a boca tem um tamanho certo, o fígado tem um tamanho certo, e não cresce além daquilo, ele fica do jeito que está, né? Está determinado a ocupar aquele espaço e continua assim. O câncer não, ele pode crescer sem limites, e aí o fato de ele não respeitar nenhuma regra dentro do nosso corpo é que faz com que ele seja tão nocivo e possa levar a gente à morte. Tá? Acho que a boa notícia é que com o passar dos anos, das décadas, a gente foi aprendendo a lidar com o câncer, vai estudando os mecanismos que levam ao câncer, e aí a gente tem já uma série de recursos. Lógico, não é todo mundo que fica curado, pelo contrário, a gente está muito longe disso, mas a gente já tem muitos recursos para combater essa doença, né? Ou esse conjunto de doenças, porque câncer não é uma doença só, na verdade é mais de uma centena de doenças diferentes. Muito legal. A gente vai falar sobre a cura já, né? Mas antes, professora, eu queria saber de você,
Quais são os tipos de câncer mais comuns e quais são os fatores de risco associados a essas incidências, né? Essas incidências. Tá. Começando pelas mulheres, né? Então, o câncer mais comum em mulheres é o câncer de mama, depois nós vamos ter o câncer coloretal, e daí nós temos um problema no país, é que nós temos o câncer de colo de útero como um câncer muito importante em mulheres. Então, a gente tem mama, intestino, colo de útero, pulmão é um câncer importante em mulheres, endométrio, e os fatores de risco para esses cânceres, para o câncer de mama, nós temos a idade, o aumento da idade aumenta a chance, o risco de câncer, mas a gente tem fatores hormonais que facilitam o aparecimento de câncer. Então, pessoas que tiveram a menstruação muito cedo ou que entram na menopausa muito tarde têm maior chance de ter câncer. Pessoas que estão muito acima do seu peso, isso aumenta o nível de estrogênio, do hormônio feminino, isso aumenta o risco de câncer também. Sedentarismo, bebida alcoólica, terapia de reposição hormonal prolongada também aumenta o risco de câncer. Então, nós temos uma série de fatores aí que vão aumentar o risco de câncer. E aí, o que a gente pode fazer além de ter uma vida mais saudável, mais organizada, é importante também fazer as mamografias preventivas para identificar o câncer precocemente, caso ele apareça. O câncer de colo de útero, ele é muito relacionado a um vírus, que é o papilomavírus humano, o HPV. Na verdade, quase 100% dos cânceres de colo de útero são relacionados ao HPV. Então, o que é importante para o câncer de colo de útero? E o HPV circula muito no nosso meio, né? As pessoas, ele é um vírus que infecta muito as pessoas. Na verdade, você não precisa ter uma relação completa para se infectar pelo HPV. Uma parte das pessoas, elas ficam contaminadas pelo HPV e não conseguem eliminar esse vírus do corpo. E aí, quem não elimina o vírus do corpo é que vai ter a chance maior de ter câncer. Nós temos a vacina para o HPV, que está disponível na rede pública, então é muito importante se vacinar para que você se você tiver contato com HPV, você não seja infectado pelo HPV. Então a gente tem que vacinar jovens, bem antes de iniciar a sua vida sexual, para que eles estejam protegidos desde o início. O câncer de intestino já vai comprometer tanto os homens quanto mulheres. Ele é muito importante, é a segunda causa de câncer, e aí ele está muito relacionado à alimentação, essa alimentação mais moderna, muita gordura, pouca fibra, muita gordura saturada, e isso faz com que aumenta muito o risco de câncer de intestino. Alimentos ultraprocessados, muito industrializados, eles têm aí nitrosaminas e aumenta bastante o câncer do intestino, então esse também é um ponto importante. Nós temos também o câncer de pulmão. Câncer de pulmão, tanto para homens quanto para mulheres, é uma causa importante de morte, porque você ainda tem um câncer agressivo, se desenvolve rapidamente. E aí o principal fator de risco é o cigarro, o tabagismo é muito importante. Para os homens, o câncer mais comum é o câncer de próstata. Ele também está relacionado com a idade, com o sedentarismo, com o aumento de peso. Então, os homens precisam ir regularmente ao urologista para poder fazer o exame da próstata, ver se tem algum sintoma e acompanhar. A gente também tem muito câncer de intestino no sexo masculino, e o câncer de pulmão. E o que a gente tem, alguns outros cânceres vêm diminuindo no nosso meio, por exemplo, estômago, é um câncer muito relacionado à má conservação dos alimentos também. Então, você ter energia elétrica, ter geladeira, consumir produtos mais produtos in natura, diminui o câncer de estômago. Então, historicamente, isso aconteceu no mundo inteiro e no Brasil também, um pouco mais tardiamente, porque a gente teve esse acesso à energia elétrica um pouco mais tarde. Agora, você falou do seu sogro que teve o câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de cabeça e pescoço também é muito importante no Brasil, tem uma mortalidade alta, e a gente tem três fatores de riscos importantes para o câncer de cabeça e pescoço. Um deles é a associação de cigarro e álcool. O cigarro é um carcinogênico potente, ele está relacionado com muitos cânceres, cabeça e pescoço, pulmão, bexiga, o próprio câncer de colo de útero, pâncreas.
E quando associado a álcool também, isso aumenta o risco de ter câncer. Mas a gente sabe também que os cânceres de boca, cavidade oral, hoje, pelo menos 20% estão relacionados ao HPV também, ao papilomavírus humano. Então, ele também, a vacinação contra o HPV não vai proteger só contra o câncer de colo de útero, vai proteger também contra o câncer de cabeça e pescoço. Mas acho que esses seriam os mais importantes, a gente depois pode falar de alguns outros durante a conversa aí. Bacana. Veja, a senhora tocou no ponto do gênero. Essa pergunta não está no roteiro, mas eu vou perguntar porque eu já tenho 44 anos, eu já fiz a minha primeira consulta para examinar a próstata, tá? Mas a gente percebe que dentre os homens, existe uma relutância muito grande em fazer certos tipos de exames, né? De se consultar com o médico. Os homens são muito envergonhados de fazer certos procedimentos, doutora. A que se deve isso? Por que homem... É tão difícil você, homem, ir ao médico, professora? Olha, essa acho que é uma questão cultural e é uma questão que a gente tem, é uma barreira que a gente tem que vencer. Ir ao médico, ser examinado, não é sinal de fraqueza de ninguém, acho que pelo contrário, né? É um sinal de responsabilidade e preocupação. Preocupação com o seu corpo. Quando você se preocupa com você está se preocupando com você mesmo e com a sua família também, né? Ninguém é um ser isolado. Todos nós temos pessoas que dependem de alguma forma da gente, ou economicamente, ou emocionalmente. Então, acho que é uma questão de responsabilidade mesmo, ir ao médico, e cuidar de si mesmo. É uma responsabilidade consigo e com as pessoas que você gosta. Mas, de fato, é muito cultural isso. Os homens acabam não indo ao médico, acho que é uma questão assim, eu não tenho problemas, eu não tenho fraquezas, e doença não é fraqueza. Doença é uma condição de ser humano. Basta estar vivo para você ter a chance de ter algum problema de saúde e a medicina, ela está aqui para isso. Ela está aqui presente para identificar o problema de saúde e para trazer uma solução, ou no mínimo, reduzir o tamanho, a importância e o tamanho desse problema, controlar esse problema. Eu acho que é uma questão que realmente os homens precisam vencer essa barreira e cuidar um pouco mais de si mesmos, né? Por si e pelos outros. Boa, palavras importantíssimas, professora, valeu de verdade. Veja, você falou no avanço da medicina, a gente vai falar sobre avanço. Eu trabalho no Centro Tecnológico de Joinville, basicamente a gente trabalha com engenharia, mas engenharia toca a medicina, tá? Então a gente vai falar, eu queria saber de você, professora, quais são os principais tratamentos hoje no combate ao câncer, tá? No que a medicina e as pesquisas acadêmicas têm avançado na prevenção da doença e no combate à mesma. Inteligência artificial, engenharia genética e terapias-alvo têm contribuído em quê para aplacar a agonia dos pacientes? Tá. O tratamento do câncer ele sempre foi era baseado em um tripé, né? Eu tinha a cirurgia, no qual que ela ainda é muito importante, principalmente em tumores iniciais. Tem uma gama enorme de cânceres que, se eu fizer o diagnóstico bem cedo, eu faço a cirurgia e acabou. Não preciso fazer mais nenhum tratamento. Então, essa é uma coisa também importante. O momento de fazer o diagnóstico. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a possibilidade de cura e maior chance a gente tem também de ter um tratamento mais simples, com um único procedimento. Então, por isso que é importante que todos procurem o médico para fazer os seus acompanhamentos regulares ou quando alguma coisa fica diferente no seu organismo. Porque a gente tem que se perceber, e se alguma coisa não vai bem, ficou diferente, passou 2, 3 semanas, 4 semanas, não resolve, precisa do médico. Acho que essa tem que ser uma regra básica. Bom, complementando a cirurgia, a gente vai ter um outro tratamento que também é localizado, porque ele vai agir só no ponto da aplicação, que é a radioterapia, que continua sendo um tratamento muito importante. A gente teve muitos avanços na radioterapia, com técnicas modernas de radioterapia, que conseguem delimitar exatamente o ponto que você quer irradiar, sem ter radiação para outras áreas sadias em volta. Então, mas esses são 2 tratamentos que a gente chama de localizados. Agora, o que acontece com frequência é que, às vezes eu tiro aquele tumor, mas irradio, então naquele lugar não tem mais nada, mas o que pode acontecer é eu ter células
que saíram daquele tumor, já circularam pelo organismo, mas eu não enxergo essas células. Eu não tenho exame que consegue enxergar isso. Com o passar do tempo, elas vão se desenvolver e vão dar a origem às metástases. Então, nós desenvolvemos uma série de tratamentos que a gente chama de sistêmicos, que vão circular pelo corpo inteiro, pela corrente sanguínea, justamente para tratar essa doença invisível depois do tratamento inicial. Então, se o câncer estava um pouquinho mais avançado, a gente sabe que tem um risco disso já ter acontecido, das células terem saído e circulado, isso já ter acontecido. Então, a gente vai lançar mão da quimioterapia, que podem ser comprimidos, podem ser medicamentos que são dados do soro, injetáveis, e a gente tinha também a hormonioterapia, que, na verdade, não é o uso de hormônio, é uma manipulação hormonal. Eu dou remédios, geralmente, que diminuem os hormônios do paciente. Isso é muito importante no câncer de mama e no câncer de próstata, que são cânceres dependentes de hormônio. Então, durante muitas décadas, foram esses tratamentos que nós tivemos. E eles tinham um resultado, como é que a gente pode dizer? Sempre insuficiente, né? Que a gente quer curar todo mundo. Ou, no mínimo, se eu não vou conseguir curar, que a pessoa viva muitos anos com a doença e com poucos efeitos colaterais do meu tratamento. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente sempre tentou. E aí, com o avanço da medicina, principalmente nas 2 últimas décadas, com o avanço da ciência, não é da medicina, acho que é das pesquisas de área básica, das pesquisas de engenharia, da medicina nuclear. Então, com esses avanços combinados, começou-se a procurar aquilo que nós chamamos de lesões-alvo, né, ou de alvos moleculares. Então, o que eu posso ter no tumor, que é uma característica muito específica daquele tumor e que outras células talvez não tenham. Então, a busca sempre foi por ter um tratamento bem focado, que atacasse só o câncer e não desse efeitos colaterais. E aí veio uma série de tratamentos. Então, vieram as drogas-alvo. Então, a gente tem drogas-alvo, tem anticorpos monoclonais contra uma proteína específica daquela célula do tumor, que vai lá, ataca aquela célula, e com isso eu tenho um resultado melhor. O que acontece é que não tem praticamente nada. Um dia talvez tenha alguma coisa, mas até hoje nós não temos nada que seja só do tumor. Sempre esses alvos existem no tumor e existem em outras células também. Então, também não tem nenhum tratamento sem efeito colateral. Mas a gente aumentou muito na eficiência dos tratamentos com as drogas-alvo. Acho que um dos tumores que a gente mais avançou com essas drogas-alvo, por exemplo, é no câncer de pulmão. A gente divide o câncer de pulmão hoje em vários tipos de câncer de pulmão e a gente tem drogas-alvo para praticamente 10 ou 12 tipos diferentes de câncer de pulmão. Isso aumentou a expectativa de vida dessas pessoas, diminuiu o efeito colateral desse tratamento e a gente já vislumbra uma taxa de cura maior. Então, e isso foi desenvolvido numa série de cânceres. Câncer de pulmão, sarcoma do estrômago do trato gastrointestinal, câncer de ovário, câncer de mama, câncer coloretal. Então, a gente foi desenvolvendo isso. Uma outra estratégia muito importante que foi desenvolvida é a imunoterapia. Durante décadas, porque a gente sabe, o sistema imune, quando o câncer está bem inicial, ele reconhece esse câncer como uma coisa que não é do seu corpo, isso não me pertence, e ataca esse câncer. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos sobreviver à infância, né? A gente teria, porque erros na divisão celular acontecem desde o momento do nascimento. E o sistema imune é muito eficiente, mas chega uma hora que ele para de reconhecer o câncer como uma coisa anormal. E ele tolera o desenvolvimento do câncer. Então, durante décadas foram feitas pesquisas para tentar desbloquear o sistema imune. E, finalmente, nos últimos 10 anos, se chegou à maneira de desbloquear. Então, você consegue fazer com que o sistema imune reconheça de novo o câncer como um elemento anômalo. Que é a imunoterapia. E isso foi muito importante para cânceres que antes nós tínhamos uma mortalidade de quase 100%, era terrível, como melanoma, câncer de rim, mas o próprio câncer de pulmão, mas principalmente para o melanoma, ele trouxe resultados fantásticos,
porque o sistema imune voltou a reconhecer com a imunoterapia, a gente consegue fazer com que o nosso sistema imune volte a ficar ativo contra esse câncer. A inteligência artificial, ela é e a gente, bom, e aí agora tem outras drogas, tem uma série de elementos para fortalecer a própria quimioterapia, para maneiras diferentes de levar a quimioterapia para as células do corpo. A inteligência artificial é muito importante, porque, na verdade, são muitos dados. Então, hoje, você consegue fazer um sequenciamento se sequenciar nas pesquisas vários tumores, uma quantidade enorme de tumores, sequenciar completamente esse DNA, e aí, através de modelo de inteligência artificial, o bioinformata vai conseguir identificar genes que são promissores, alvos que são promissores, eu encontrei nesse tumor, não encontrei naquele outro, então você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida. Acho que coisas que talvez a interpretação levasse muito tempo, consumisse muitas pessoas para analisar todos aqueles dados e tirar o resultado daquele volume enorme de dados que você vai ter, hoje com a inteligência artificial você consegue fazer essa análise mais rápido. Lógico que o conhecimento do pesquisador continua sendo fundamental, porque ele vai ter que dizer isso faz sentido ou isso não faz sentido. Ela não vive sozinha, ela não trabalha sozinha, mas ela acelerou muito esses processos que a gente tem na descoberta de novas drogas, né? Ah, muito show. Quantos avanços, professor? Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, esses avanços, eles não vêm sem desafios, né? E falando em desafios, quais são os maiores gargalos aí enfrentados pelos pesquisadores no desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, professora? Ó, eu vou falar, um desafio muito simples foram que apareceram novos efeitos colaterais. Então, vamos falar um pouquinho da imunoterapia. A imunoterapia, 95% dos pacientes não sentem nada com a imunoterapia, é uma beleza, não cai cabelo, maravilhoso. E eles ficam muito felizes, funciona e não dá efeito colateral. Mas a gente tem lá perto de 5% que podem ter efeitos colaterais graves, porque você, nesse desbloqueio do sistema imune, para ele reconhecer o câncer, às vezes desbloqueia demais. Isso é uma coisa que a gente não controla. E aí a pessoa pode ter reações autoimunes. Pneumonites, miocardites, ela pode ter uma reação do sistema imunológico contra o seu próprio organismo. Mas isso é um aprendizado, isso a gente desenvolve, acho que essa é uma questão que a gente já está, de certa forma, habituado, né? Toda vez que você tem um medicamento novo, uma estratégia nova, você vai estar melhorando, né? Como é que eu controlo esse cenário? Agora, acho que o maior desafio hoje é como dar o acesso para todos para essas novas drogas. E esse é um desafio que, se para os países desenvolvidos eles já colocam com isso como um grande desafio por causa dos custos dessas nossas medicações, imagina para a gente, que tem um PIB per capita baixo, que tem um poder econômico para cuidar da saúde muito inferior. E aí eu não estou falando de percentual do recurso que é dado o percentual da riqueza do país que é destinado para a saúde. Não, estou falando que sim, mesmo que eu destinasse um percentual maior, eu não teria recursos recursos econômicos para fazer frente de todos esses avanços. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Foi criado um termo até que a gente sempre falava, toxicidade cardíaca, efeitos colaterais para o coração, toxicidade hematológica, efeitos colaterais para a produção de sangue. E a gente fala também da toxicidade financeira hoje dos tratamentos. Tá? Porque essa a hora que você vai falar de tratamentos que são prolongados, 1 ano, 2 anos, às vezes para toda a vida, e que vão custar 10, 20, 30, 50 mil reais por mês, dá para a gente imaginar qual é o impacto disso num país que tem quase cerca de 200 milhões de habitantes. Então, e com uma população que vai envelhecendo e que, como nós também melhoramos muito da saúde básica nas últimas décadas, nossa população vem envelhecendo e vem tendo mais câncer, porque ela sobrevive às outras doenças.
Então, câncer também vai vir a ser a principal causa de morte no país. Ela já é a principal causa de morte num número muito grande de municípios do país e vai ser do futuro, porque esse é o futuro e é o futuro dos países desenvolvidos. Então, o desafio, acho que hoje, o maior desafio é trazer acesso para todos e definir com muita clareza, para não haver desperdício de recursos, nem efeitos colaterais desnecessários, quem é que realmente se beneficia de cada tratamento. Então, acho que isso é muito importante. Nenhum tratamento serve para todas as pessoas com aquele câncer. Então, você precisa saber, olha, neste grupo, realmente aumentou a expectativa de vida. Então, aí vale a pena eu fazer. Neste grupo, olha, aumentou a expectativa de vida, mas a diferença é de 1 mês. Talvez isso seja irrelevante, porque a gente não sabe quem é o paciente que vai se beneficiar, e isso é uma média, não é um valor absoluto, né? Então, eu acho que para a gente fazer frente a esses desafios, a gente precisa de bons marcadores para definir quem é o paciente que se beneficia, acesso aos exames, e para que a gente possa ser mais equitativo, né, e todo mundo possa ter acesso a tudo aquilo que vai beneficiá-lo. Acho que esse é o meu, acho que tem que ser a nossa meta, né, que a gente consiga trazer saúde de uma maneira equitativa para todo mundo. Exatamente, exatamente. A senhora meio que já respondeu minha próxima pergunta, mas eu farei, né, para sermos retóricos, tá? Embora a gente tenha o SUS aí, que é um exemplo para o mundo inteiro, né, e que salva vidas, a gente inclusive já fez um episódio sobre o SUS aqui, a sua importância, tá? Mas do ponto de vista econômico, professora Pilar, quem sobrevive mais ao câncer? Aqueles que vivem no bairro do Morumbi, em São Paulo, ou aqueles que moram na favela do Coque, em Recife? Porque pobreza e morte por câncer ainda são diretamente proporcionais, hein? Olha, isso é fato. Eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que se debruçar e tem que realmente resolver, porque você pode ter diferenças de hotelaria, hospedagem, mas eu não posso ter deficiência daquilo que importa para o paciente. E aí, quando a gente fala de sobreviver ao câncer, nós estamos falando, em primeiro lugar, de ter acesso a uma vida mais saudável, né? Uma alimentação mais saudável, atividade física, lazer, porque isso faz com que você, desde a infância, não tenha alguns fatores de risco para o câncer. Se eu tenho acesso só a alimentos ultraprocessados, porque é o que é o mais barato do supermercado, no final das contas, cheios de gordura, eu vou ter maior obesidade, vou ter uma dieta desfavorável, eu vou ter maior risco de câncer. Então, eu acho que a primeira coisa é uma equidade social mesmo. Tem uma outra questão, que eu já tinha falado muito rapidamente anteriormente, que é a questão do diagnóstico precoce. Para fazer o diagnóstico no câncer inicial, eu preciso ter acesso ao sistema de saúde, ou para fazer os exames preventivos, ou para quando eu sinto alguma coisa diferente, uma mulher começa a ter um sangramento anormal, ela precisa ter acesso ao ginecologista para que ele possa examiná-la e ver se alguma coisa está errada ou não. Então, eu acho que, e acesso aos exames preventivos, mamografia, exames colonoscopia, ou sangue oculto das fezes, ao Papa Nicolau. Então, todas essas questões, elas são diferentes mesmo. Eu vou ter uma população que tem acesso a esses exames e a esses recursos com muita facilidade, então ela faz mais diagnóstico precoce e com isso ela tem maior chance de cura. Eu tenho uma população que por vários motivos não consegue fazer os exames nem quando eles estão disponíveis, tá? A gente tem algumas barreiras também, e aí essas barreiras, elas existem em todas as classes sociais, que são os preconceitos. Acho que uma delas é a vacina do HPV. Existe um preconceito enorme contra a vacina, totalmente infundado. Os países que já têm a vacinação em massa, eles estão diminuindo o número de casos de câncer de colo de útero mesmo, então diminuindo os casos também, porque a vacina também protege contra as verrugas genitais. Então a gente tem que é essa questão, imagina, eu não vou vacinar minha menina ou meu menino de 9, 11 anos de idade, porque a vacina está grátis no posto de saúde, porque imagina, se ele vacinar, ele vai ter alguma relação, isso é uma bobagem.
ele não vai ter uma relação porque ele tem vacina, mas o dia que essa criança for ter, o dia que esse jovem, porque a criança não tem que ter relação mesmo, mas o dia que ele, quando o jovem for ter relação, ele está protegido contra um vírus que é mortal, no final das contas, e que está relacionado com vários cânceres, não é só câncer de colo de útero. Então, eu acho que a gente tem essa questão, que é uma questão, uma barreira cultural que a gente tem em todas as classes, e depois nós temos a questão de acesso aos tratamentos, e isso é um fato também, quer dizer, acesso a uma cirurgia de qualidade, a radioterapia de qualidade, a quimioterapia de qualidade e a esses tratamentos modernos que têm um custo mais alto e que o SUS tem, de fato, dificuldades de incorporar. Então, a gente também tem que entender, eu não estou defendendo a não incorporação, que ninguém se confunda com isso, mas existe uma dificuldade de incorporação de tratamentos de custo mais alto, justamente pela massa enorme de indivíduos que ele atende. Então, eu acho que para isso tem que ter um esforço coletivo da sociedade mesmo, né? Então, a gente precisa melhorar a saúde básica, precisa ter governo, indústria, sociedade civil, sentando junto, para que você consiga chegar num acordo e consiga também, para que o SUS também consiga comprar. Eu preciso, mas para conseguir comprar, talvez tenha que se discutir outras regras de preço, valores, para que a gente possa incorporar mais. Mas esse eu acho que é uma situação muito triste, porque se a gente for ver bem, perto de 70% entre 70% e 80% dos pacientes com câncer, dos indivíduos com câncer no país, são atendidos pelo SUS. Então, é uma minoria que tem acesso à saúde suplementar, né, à saúde privada. Então, essa desigualdade, ela é muito grande e não é justa, né? A gente não deveria ter nenhuma desigualdade quando nós falamos em termos de saúde. Não deve ter nenhuma, mas em saúde é fundamental que ela não exista. Pois é, doutora, pois é. Veja, para a gente finalizar esse grande bate-papo, um bate-papo de utilidade pública, veja, vamos falar de futuros, e tomara que o futuro ou os futuros sejam alvissareiros, né? Quais são as expectativas, professora, para a cura do câncer ou o controle de sua progressão a longo prazo? Qual é o papel da prevenção? Você já deu uma pontuada aí também, né? Como mudanças no estilo de vida e vacinas. Existe vacina, professora, para o câncer, né? Ou para a redução da incidência dessa doença? Olha, nós temos vacina sim, começando pelas vacinas. Na verdade, a gente fala muito do HPV, eu falo do HPV porque é uma vacina que tem uma resistência e eu dependo de uma família que leve a sua criança numa idade que ela já não vão muito a posto de saúde, que é nessa pré-adolescência para ir lá e vacinar. Então, acho que essa tem que ser uma postura ativa. Agora, a gente tem que lembrar, por exemplo, tem outras doenças, tem outros vírus que causam câncer, o vírus da hepatite B. Mas agora, felizmente, isso a gente já está incorporado no calendário de vacinação e as crianças tomam a vacina contra a hepatite B ao nascimento. Agora, nós temos um movimento anti-vacinas, que é uma tristeza, porque a vacina, eu acho que foi um dos grandes avanços do século passado, porque melhor do que você tratar eficientemente uma doença, é você não ter a doença, você nem ter essa doença. Então, é muito importante que as pessoas tenham adesão às vacinas. Eu sou de uma geração, eu convivi eu tenho colegas de turma que tiveram paralisia infantil. Então, gente, quem é mais jovem hoje, sabe o que é isso, vê uma ou outra pessoa de mais idade com paralisia infantil, mas não viu crianças com paralisia infantil, não viu crianças com coqueluche, não viu sarampo grave, e eu tenho anos suficientes para já ter visto isso. Se eu vejo um sarampo, eu reconheço, porque eu vi aquele sarampo na faculdade. E médicos mais jovens, a gente tem uma geração de jovens que nunca viram um sarampo, né? De vez em quando aparece um surto, eles têm até dificuldade de reconhecer, mas isso só é possível porque a gente tinha uma população maciçamente vacinada. Então, as pessoas que falam, imagina, para que isso? É porque elas não viram o desastre que essas doenças comuns causavam. Então, eu acho que assim, a gente precisa combater esse tipo de desinformação, porque ela é ruim para todos, e você está lá, tem lá uma criança que depende dos pais para se proteger, e o pai não está tomando conta dela quando ele não vacina.
Eu acho que assim, o nosso futuro, eu acho que a gente está trabalhando com medidas de prevenção mais eficientes, então isso é importante também. Por exemplo, usar a inteligência artificial para ver mamografias. Então, a gente está trabalhando com metodologias para tornar mais eficientes as medidas de prevenção. E aí, além disso, a gente tem trabalhado muito também nos tratamentos. Melhor não ter câncer. Se a gente tiver, é melhor ter um diagnóstico precoce. Então, é importante estar indo ao médico, fazendo as medidas de prevenção. Agora, se uma vez você tiver, porque eu também tenho certeza de que não é possível, pelo menos com o conhecimento de hoje, prevenir todos os cânceres. A gente não consegue. Então, mesmo fazendo tudo isso, é possível ter câncer. Aí é muito importante que a gente tenha tratamentos eficientes. Eu acho que os nossos tratamentos têm melhorado. Então, a expectativa de vida tem aumentado, a taxa de cura vem aumentando devagarinho, mas ela vem aumentando, e muitas vezes nós conseguimos ter expectativa de vida muito longa com tratamentos que controlam o câncer. Então, se eu não conseguir curar, que pelo menos eu consiga controlar para que a pessoa tenha uma vida produtiva, uma vida feliz, continue tendo suas atividades diárias, não seja uma pessoa doente e que não consegue viver bem. Eu acho que o nosso objetivo é esse, e eu vejo uma luz no final do túnel, sim. A gente vem avançando. Quando nós comparamos décadas, 3 décadas atrás, com 2, com 1, a gente vê que o avanço é progressivo, sim. Apesar de que não chegamos lá. Eu não vejo como possibilidade de ter um único tratamento para tudo, isso não existe. Quanto mais o conhecimento se aprofunda, mais nós vemos que nós temos muitos tipos de cânceres. Então, a gente vai precisar de estratégias variadas para controlar o câncer. Mas a gente está devagarinho, a gente está conseguindo alcançar esses objetivos. Cada dia a gente tem uma coisa a mais, né, um recurso a mais para combater essa doença, que é uma doença tão grave. Devagar e sempre saúde, professora. E chegamos ao fim deste Sanitário Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora doutora Maria Del Pilar Diz, médica oncologista da Rede DOR, diretora do Corpo Clínico e coordenadora da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Conversamos sobre o câncer, um papo de saúde pública. Professora Maria Del Pilar, gratidão, portanto, por essa generosa partilha. Quem quiser trocar ideias com você, onde lhe encontrar, onde encontrar e como encontrar o ICESP, né, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E o Papo no Auge lhe agradece muito, viu, professora? Bom, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você. E eu fico aqui no SESC, o e-mail é maria.pilar@ufm.musp.br. O ICESP é o maior instituto do câncer, é o único instituto do câncer público do estado de São Paulo, é um hospital exclusivamente dedicado ao câncer, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e faz parte aqui do complexo do Hospital das Clínicas. E acho que nosso objetivo é esse, é contribuir de alguma maneira, não só com o tratamento, mas também com a educação. Nós temos residência médica aqui, tem os alunos da faculdade que passam por aqui, os residentes do HC, mas também com pesquisas. O ICESP faz muitas pesquisas, tanto na área clínica quanto na área básica, para desenvolver esse conhecimento e trazer alguma coisa de bom para os nossos pacientes. Obrigada. Valeu, viva a saúde, viva a ciência, viva a medicina. Sem isso, a gente não sobrevive nesse mundo tão caótico. Obrigado, viu, professora? Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixa o seu like. Em ambas, deixa o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.